Estamos aqui hoje com mais um episódio do Negócios em Focos. Trocamos de lugar, hoje eu sou o apresentador aqui e eu trouxe o Adriano, o apresentador. Tudo bom, Adriano? Poxa, que prazer estar aqui numa posição diferente do sofá, né? Tudo certo, graças a Deus, Guilherme. E você? Eu tô ótimo. 2000 anos depois. Tô... Ele perguntou, eu respondi. Isso vai virar backstage. Queria saber como que você está se sentindo em relação ao Negócios em Foco, qual a sua perspectiva, o que você tem em mente hoje em relação ao Negócios em Foco? Cara, o negócio em foco, primeiro que é a realização de um sonho, né? Eu sempre imaginei que um dia estaria de frente das câmeras. Só não sabia exatamente como nem por quê. Eu via muito programa de auditório, achava muito legal, muito divertido. Porém, com o tempo, a gente vai amadurecendo a nossa mensagem. Não estou dizendo que quem apresenta programa de auditório não traga mensagens muito positivas. Porém, eu queria entregar um conteúdo de mais valor. Na minha época, quando eu comecei a assistir esses programas, nem tinha YouTube. Quem apresentava alguma coisa era alguém muito famoso, tinha milhares e milhares de telespectadores. E o YouTube, depois de um tempo, ele democratizou a transmissão de mensagens. Lá atrás, eu comecei no YouTube em 2016, ainda não tinha muito critério de como apresentar os meus conteúdos. A gente foi amadurecendo por mais tempo ainda a mensagem até o momento de chegar aqui. No Negócio em Foco, onde a gente junto, eu, você, o Adelar, o Tim, que nos ajuda bastante, a gente entendeu um gap de mercado muito importante. Eu vou falar para o empresário e para o empreendedor raiz. Aquele que precisa de uma dica prática para o negócio dele, porque as coisas estão acontecendo ali, de verdade, em tempo real. Ele não tem tempo para frase motivacional quando ele tem uma folha de pagamento para pagar e não tem saldo no caixa dele. Ou quando ele tem 13º para pagar, ou ele não sabe o que fazer para desligar um funcionário, ele não sabe como se comportar em situações diferentes como essa. Então, o Negócio em Foco é para sanar esse gap de mercado. É para trazer para esse empreendedor, para esse empresário, uma possibilidade de aprender algo diferente com quem faz de verdade, com quem de verdade tem resultado e pode transformar a vida dele e a empresa dele. Esse é o principal propósito. Você perguntou sobre as expectativas. O nosso canal, ele começou, hoje, dia 3, nós estamos nessa entrevista, né, 3 de outubro, nós estamos há 2 meses gravando. Nos primeiros 30 dias, a gente tinha 60 inscritos no nosso canal. Na verdade, mais do que 30 dias. Nos primeiros 45 dias, a gente tinha 60 inscritos no nosso canal. A audiência que nós tínhamos era uma audiência de compartilhamento nosso, orgânico, dos nossos convidados. Com um pequeno incentivo financeiro, eu vou abrir os números aqui, com R$160 que eu coloquei em anúncio, nós fomos para 250 seguidores em uma semana e nós triplicamos o número de visualizações, o que demonstra que a gente tem um conteúdo de alto valor. Eu acredito que dentro desse ano a gente já está batendo a primeira meta do YouTube, muito próximo de 1.000 inscritos, e muito em breve a gente vai bater as 4.000 horas de visualização, que é o que gera receita para o canal. Além do que, a gente já está com negociação com patrocinadores, que são empresários que viram no nosso canal uma vitrine forte para a marca deles, visto que a nossa audiência vai ser uma audiência muito qualificada. Eu não tenho medo nenhum em dizer que a nossa audiência vai ser a mais qualificada do YouTube. E por que talk show e não podcast? O que diferencia um do outro? Essa pergunta é muito boa. Podcast, ele é um modelo que veio em função desse movimento digital. Normalmente é um programa sem pauta, onde eu trago um convidado, que obviamente eu tenho uma intenção inicial com esse convidado, mas o decorrer do assunto é para ter uma conversa descontraída com ele, que pode seguir para qualquer caminho. Qual era a minha principal preocupação? Por que muitos empresários não entraram no digital? Porque é difícil você se posicionar no digital, porque você tem uma receita específica para chamar a atenção da audiência. Você tem que se modelar de alguma forma para chamar a atenção da audiência. E às vezes você tem que deixar de ser quem você é para chamar a atenção da audiência. No podcast, as pessoas elas precisam trazer assuntos em pauta que chamem a atenção da audiência. E muitas vezes esse assunto não é a área de domínio do convidado. Então, assistindo várias e várias e várias entrevistas em podcasts diferentes, na verdade nem entrevista né? Bate-papos em podcasts diferentes, eu percebi que tinham convidados que ficavam desconfortáveis com o assunto,
que ele precisava falar uma coisa que ele não tinha domínio, que ele precisava fingir uma coisa que ele não era, que é exatamente a mesma barreira de entrada que muitos empresários têm para entrar no marketing digital. O formato talk show ele é muito antigo. Eu acho que desde que existe TV, ou seja, quase 70 anos, tem talk show. E sempre é um programa de entretenimento, de entrevistas, voltado para o assunto que o convidado domina. Eu vou trazer um artista para o talk show, eu vou falar do filme que ele gravou. Eu vou trazer um empresário, eu vou falar da empresa dele. Eu vou trazer um ator, eu vou falar das atuações dele. Aqui no Negócios em Foco, eu trago o empresário para falar daquilo que ele domina, o negócio dele. Por isso que o nosso produto e o nosso formato tem essa visão. Trazer o empresário para que ele se sinta à vontade, que ele entenda que o digital não precisa assustar ele. Porque se ele falar daquilo que ele sabe, ele vai construir uma audiência, ele nem precisa ter a maior audiência, mas ele vai ter a mais qualificada para o negócio dele. Então, por isso, a ideia de talk show, um formato sólido, de perguntas diretas, da área de domínio do nosso convidado, fazendo ele se sentir 100% à vontade de sentar aqui nesse sofá. Pô, legal. E hoje, você vê muita diferença do empresário raiz, o empresário que está no digital. Como esse empresário raiz ele pode fazer para começar a se inserir dentro do digital? Porque às vezes ele tem muito conteúdo, tem muito o que passar, só que não sabe como fazer para acessar as pessoas que estão dentro do digital, que é a maioria das pessoas hoje, né? A gente brinca de empresário raiz, mas na verdade tem pessoas dentro do digital que são empresários raiz também. Não dá para a gente segregar, criar uma rivalidade entre esses dois segmentos. Quando eu falo empresário raiz, na verdade é aquele empresário que passa desafios de verdade. Tem muita gente na internet que vende coisas que ele não viveu. A gente fala sobre remédios, agora eu esqueci o termo, agora que fala do remédio, que é uma pílula de farinha. Placebo. Placebo, ele só tem um efeito psicológico, mas a verdade não tem receita nenhuma de verdade ali dentro, não tem elemento nenhum de transformação ali dentro. Então tem muito empresário na internet que é placebo. Ele fala do negócio, mas ele nunca teve um negócio. Ele fala dos desafios, mas ele nunca teve um desafio. Então, eu seleciono o empresário raiz e o Nutella não entre o digital e o físico, mas o empresário que viveu de verdade alguma coisa e aquele que não viveu. Quando a gente fala sobre o empresário que quer se posicionar no digital e precisa se posicionar para realizar uma vontade pessoal ou até por uma estratégia de negócio, eu diria que o que ele tem que fazer é bater na área de domínio dele. Não inventa a roda, porque na verdade você já inventou isso no seu negócio. Você já construiu isso no seu negócio. Tem muita gente que está no estágio inferior ao seu, que não viveu o que você viveu, que pode, através do seu ensinamento, viver isso e se transformar. Tem muita gente que, ao descobrir aquilo que você fez, vai mudar toda a história da vida, do negócio dele, da realidade dele. Então, se você quer se posicionar no digital, se posicione através da sua verdade. Um dos nossos convidados aqui, o Elias, vou até fazer a menção a ele disse que a verdade, quem fala a verdade não precisa ter memória. E essa frase me impactou muito. Para você que está em casa, anota essa frase. Quem fala a verdade não precisa ter memória, porque a verdade, aquilo que eu vivo, aquilo não importa, ela sempre vai ser a minha verdade. Não importa o lugar, não importa as pessoas, não importa o contexto. Quando eu falo daquilo que eu vivo, as pessoas percebem que existe algo de ser entregue de valor. E eu acho que essa seria a melhor forma de viralizar. Talvez tem gente que com conteúdo superficial viraliza, mas passa pouco tempo essa pessoa some. Se você falar a verdade por mais tempo e quiser entregar a sua mensagem pelo seu resultado, com certeza você vai conseguir o seu espaço no digital. Sim. Só que você não acha válido, por exemplo, usar estratégias virais como isca e depois que o público entrar no seu perfil, você converter ele para aquilo que é a sua verdade? Esse ponto, eu prefiro nem entrar muito, porque, de novo, aí falar a verdade, né? A minha verdade. Eu não sou especialista no digital. Talvez você que é uma pessoa que trabalha com posicionamento de imagem, trabalha com estratégias, você mesmo possa falar isso com muito mais propriedade. E aí é mais um ponto. Eu poderia falar sobre isso para a gente fazer um corte legal aqui, ou colocar a minha opinião para mostrar que eu tenho conhecimento em todas as áreas? Até poderia. Só que a minha verdade é falar sobre a venda que acontece ali, dentro do seu negócio, o processo de vendas. Eu não estudei sobre o marketing digital. Eu tenho uma noção empírica. Posso dar uma dica de amigo, porém eu não sou estrategista nessa parte. Então,
esse é o ponto. Muita gente no digital não sabe sobre o assunto e fala sobre ele só para não correr o risco de não parecer ser um intelectual. O meu maior orgulho, e é uma frase que Sócrates utiliza como filosofia, é só sei que nada sei. E o fato de saber que nada sei torna de mim o mais sábio entre os homens. Então eu prefiro que você responda essa pergunta. Uma estratégia viral pode ajudar uma pessoa? E você facilmente poderia falar qualquer coisa e serviria como resposta. E é incrível você se posicionar de uma maneira que você fala que não sabe. E isso é muito difícil hoje. As pessoas hoje têm dificuldade de falar que não sabe uma coisa, principalmente dentro do digital. Só que essa questão da isca, ela é boa e ela funciona porque você traz as pessoas para o seu perfil e aí você passa conhecimento para elas e vai aumentando o nível de consciência delas. É bem legal essa questão de você ter uma isca para as pessoas virem. Depois que elas vierem, aí você ensina. Então, isso no digital funciona bastante. Legal, então já estamos aprendendo uma coisa nova nesse nosso episódio diferente do Negócios em Foco. Que legal, que legal. E você vê muita transformação do Adriano de 10, 15 anos atrás para o Adriano de hoje? Eu sei que a tendência é evoluir, ou às vezes não, mas você vê uma diferença muito, muito gritante do Adriano de 10, 15 anos atrás para o Adriano de hoje? Eu vejo principalmente nesse aspecto que eu acabei de dizer sobre saber que nada sei. Antes eu achava que eu sabia muito. E eu era muito mais arrogante. E eu digo muito mais porque a gente sempre tem um resquício de talvez um comportamento que você quer mudar. Eu sou um ser humano em constante evolução, em processo de aprendizado constante. Sei que eu preciso ser melhor como amigo, como companheiro, como filho, como irmão, como apresentador, como profissional, como consultor. Então, eu acho que a gente sempre pode melhorar em alguns aspectos. Mas quando eu era 10 anos atrás, eu achava que eu sabia muito mais do que eu sei hoje. E isso, com certeza, de alguma forma me abriu algumas portas, porque as pessoas veem aquela motivação, falando, esse cara tá engajado em querer aprender. Porém, também deve ter fechado muitas outras em função dessa pequena arrogância de achar que sabe muito. Então, quanto mais eu percebo que eu não sei nada, eu acho que o melhor ser humano eu me torno. E eu acho que essa é a minha principal mudança. Hoje eu sei que eu sei menos do que eu achava que eu sabia. Uhum. E muitas pessoas falam de network. Para você, o que é network? Para mim, network é conexão de alma. Tem gente que quer fazer network a todo custo. Uma pessoa tem um carro legal, ou ela anda com gente legal e eu preciso me conectar com ela. Só que a pessoa às vezes não tem valor parecido com os meus, a mensagem que ela coloca não está relacionada à minha, mas ainda assim eu forço um relacionamento porque eu preciso daquela pessoa por perto, eu preciso aparecer do lado daquela pessoa. Em alguns momentos, às vezes a gente até aceita a pessoa por perto da gente, mas se você verdadeiramente entendeu a essência do network, você sabe que talvez algumas pessoas podem te colocar em lugares que você jamais chegaria. E se você conhece muita gente, não, eu quero fazer network com todo mundo, às vezes não vai acontecer nada, porque não tem uma conexão de verdade, uma conexão de alma. Uma das frases que eu uso e uso muito é que não importa quem você conhece, mas sim quem conhece você e a forma com que essa pessoa te conhece. Então hoje, quem eu tenho network real, me respeita em função dos meus valores e sabe que eu entrego mensagens importantes. Quem hoje, talvez eu tenha afastado da minha vida ou do meu relacionamento, mesmo que sejam figuras importantes, é porque não respeitam esses valores, eu não tenho identidade com eles. Então, eu não quero ter network com qualquer pessoa, mas sim com pessoas que estejam ligadas aos valores principais que eu carrego, porque só assim a gente consegue montar uma sociedade como a nossa, eu, você, o Adelar, e a gente sabe que vai ser próspero, porque são pessoas que carregam valores parecidos. Sim, verdade. E se você, voltando para você do passado, você teria algum conselho para dar para você de 15 anos atrás? Olha, eu acho que o principal desafio para mim, como eu vim de uma infância muito pobre, eu cresci muito deslumbrado com a vida que eu fui acessando. Então eu queria ter a roupa, o carro, as coisas que as pessoas que eu comecei a me reconhecer, me relacionar, eu queria ter isso, só que talvez eu tenha acelerado demais algumas coisas.
Então, acho que meu principal conselho é ser um pouco mais paciente com o processo de evolução e aprender a economizar e poupar mais. Isso, com certeza, seria o principal conselho. Isso mudaria muito o game que eu vivo hoje. Então, até para você que está aí em casa, os empresários que passam aqui no Negócio em Foco, por que eles têm sucesso? Porque a maioria deles aprendeu que investir e multiplicar aquilo que ele recebeu como oferta, assim como a parábola, se a gente pegar até na Bíblia, né, fala sobre a parábola do semeador, que para ele foi dado várias sementes e ele colocou as sementes em lugares improdutivos e não cresceu. Ele descobriu a melhor terra e aí, a partir disso, a semente dele prosperou. Então, pense bem onde você vai depositar suas sementes, aquilo que você está recebendo. Talvez você tenha talento para fazer dinheiro, mas você ainda não conseguiu desenvolver a habilidade de multiplicar esse dinheiro. E a multiplicação, eu diria que é o próximo estágio do crescimento. Porque não adianta eu conseguir fazer muito e passar pouco tempo eu não tenho nada, né? Verdade. E hoje, qual é o seu trabalho, assim, que você é mais direcionado? Hoje eu dou treinamento voltado para times de vendas, faço mentoria e formação de lideranças comerciais, então eu atuo especificamente no desenvolvimento de estratégias comerciais para empresas de diferentes segmentos. Estou há 21 anos trabalhando na área comercial, desde abril agora eu tomei a decisão de seguir carreira solo em consultoria, em desenvolvimento, e aí esse é um ponto muito importante. Só quando eu tive 100% de certeza que eu tinha uma metodologia que funcionava, eu tomei a decisão de me tornar consultor, para não ficar vendendo placebo antes. Uhum. E como foi esse processo de mudança? Tipo, o que foi sua chave de virada, se você falou, a partir de hoje eu vou trabalhar para mim? Eu acho que quando eu senti que nada mais fazia sentido, eu estava ganhando bem, estava numa posição legal, mas não estava feliz, eu preferi queimar o caminho da volta. A partir de agora eu tomo a decisão de seguir o meu caminho e eu vou queimar o caminho da volta, porque eu não estou emocionalmente feliz sentindo que eu estou entregando aquilo que eu realmente sou capaz de fazer, vivendo do meu propósito. Então, a partir de agora, por não estar com esse sentimento, não faz sentido nem ganhar bem, nem estar bem posicionado, se eu não estiver sentindo que eu estou exercendo e contribuindo com aquilo que eu sei na vida do outro, contribuindo com a minha principal habilidade para transformar a vida do outro. Então, isso foi a chave. E qual conselho você daria para quem quer achar o propósito e não sabe ainda? É complexa essa pergunta. Muito complexa. Eu posso dizer da forma com que eu vi. O que te dá tesão? O que te dá prazer de verdade? O que se ninguém tivesse te pagando para fazer, você faria feliz? Pode ter certeza que não importa o que você pensou, isso com certeza está relacionado a fazer algo para alguém. Então, o primeiro ponto do propósito, de servir a muitos leva à grandeza. Quanto mais você serve, maior você se torna, melhor remunerado você é, e mais você descobre que, às vezes, fazendo uma coisa simples, mas que tem impacto na vida dos outros, você pode crescer absurdamente na sua vida. Segundo ponto, se for uma coisa que você faça até de graça, porque na hora que, às vezes, vai faltar dinheiro, vai faltar cliente, vai ter desafio, você ainda assim vai ter prazer em continuar fazendo. As pessoas vendo esse seu prazer e se entregando tanto, essa sua entrega, as pessoas vão continuar acreditando em você e mesmo em tempos difíceis vai aparecer uma luz no fim do túnel. É o que acontece na minha vida, imagino que acontece na sua. Nos momentos mais difíceis, talvez eu pense em desistir, algo acontece de grande impacto que transforma e me coloca num próximo estágio. Mas porque aquilo que eu estava fazendo anteriormente eu fazia até de graça. Sim. E costuma ser sempre assim, né? A gente precisa passar pela dificuldade para conseguir enxergar um caminho que a gente quer seguir no futuro. Sempre funciona assim, né? Nunca é fácil a gente estar andando na rua, pum, vira uma chavinha e a gente, pô, é isso que eu quero fazer. A gente sempre precisa passar por uma aprovação antes para aí definir o que a gente quer realmente fazer. Você pode até ter o insight de maneira fácil, só que na hora que você tomar a decisão de seguir por aquele caminho vai ser difícil. Exatamente. Porque você precisa ser testado. Todo diamante ele passa por um processo de aquecimento de temperatura absurdo, porque ele é um carvão, e aí depois ele vira uma pedra preciosa. Então você precisa ser forjado
para ser respeitado naquilo que você faz? E hoje, você é uma pedra preciosa? Eu estou em processo. Eu estou em processo de construção. Acho que no momento que eu estiver pronto, o Papai do Céu me recolhe dessa terra. Então eu quero demorar um tempinho ainda para isso. Aham. E o processo dura o resto da vida, né? A gente sempre Até tem o que último dia. tentar estar evoluindo, porque senão não faz sentido a gente estar aqui, né? E deixa uma mensagem pro público aí que te segue, que nos segue. Que nos seguem. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por você entregar aquilo que você tem de mais precioso toda vez que você assiste um episódio do Negócio em Foco, o seu tempo. O tempo é uma coisa que não importa o dinheiro que você tenha, você não consegue comprar. Se você estiver lá no leito de morte e você tentar negociar com Deus e falar, olha, eu quero comprar mais uma hora para viver uma coisa que eu não vivi, não tem como. E se você despende seu tempo para assistir as nossas entrevistas, é que significa que você está passando por um processo evolutivo e aquilo que a gente entrega vai te ajudar a chegar mais longe, vai te ajudar a chegar mais rápido, ou vai te ajudar a ter insights importantes para você melhorar aquilo que você faz. Se isso de fato está acontecendo, eu quero te agradecer. Se isso ainda não aconteceu, mas você continua nos acompanhando, é porque você tem fé, que é um dos elementos essenciais para a sua transformação. Então, pela tua fé, pelo teu tempo, pela tua paciência, pelo teu engajamento, eu quero de verdade te agradecer. A gente está vivendo resultados extraordinários aqui, o Negócio em Foco tem crescido muito, e tudo que nós fazemos, todas as nossas intenções, você que está aí em casa não acompanha os bastidores, mas no final de cada gravação a gente faz uma oração agradecendo por aquilo que aconteceu aqui, e essa oração ela está também relacionada a quem vai nos assistir. Que Deus abençoe a sua vida de alguma forma, através dessa mensagem, através desse episódio, que você possa estar aqui com a gente, seja sentado aqui, seja na plateia, ou quem sabe num futuro no Negócio em Foco, sentado aqui fazendo entrevistas também, a gente nunca sabe o que pode acontecer. O que eu sei é que nós sempre daremos 200% de cada um de nós para que você tenha aquilo de melhor, para transformar a sua vida e para te fazer ser um ser humano melhor. É isso. É isso. E esse foi mais um episódio do Negócios em Foco. E segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube. Tudo vai estar aqui na descrição embaixo, né? E aí eu falei perfeitamente, é isso. E é isso. Valeu. É nóis. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.